Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Leão XIII. Proteger a verdade e extirpar o erro é a missão da Igreja. Papa Leão XIII. Carta encíclica Sapienti Christiani, 10 de janeiro de 1890. Nesse enorme e geral delírio de opiniões que vai graçando, o cuidado de proteger a verdade e extirpar o erro dos entendimentos é missão da Igreja e missão de todo o tempo e de todo o empenho, como que à sua tutela foram confiadas a honra de Deus e a salvação dos homens. Mas quando a necessidade é tanta, já não são somente os prelados que hão de velar pela integridade da fé, uma vez que cada um tem obrigação de propalar a todos a sua fé, seja para instruir e animar os outros fiéis, seja para reprimir a audácia dos que não são. A primeira aplicação desse dever é professar clara e constantemente a doutrina católica e propagá-la o mais que puder. Por conseguinte, sendo necessária a fé para a salvação, segue-se que é inteiramente indispensável a pregação da palavra de Cristo. É certo que este encargo de pregar ou de ensinar pertence por direito divino aos doutores, isto é, aos bispos que o Espírito Santo constituiu para governar a Igreja de Deus. Atos 20, 28. E de um modo especial ao Pontífice Romano, Vigário de Cristo, preposto com poder supremo à Igreja Universal, como mestre de quanto se há de crer e praticar. Mas não pense ninguém que ficou por isso proibido aos particulares cooperar com alguma diligência nesse ministério, principalmente aos homens a quem Deus concedeu dotes de inteligência, juntos com o desejo de serem úteis ao próximo. Esses, em caso de necessidade, podem muito bem não já afetar a missão de doutores, mas comunicar aos outros o que eles mesmos aprenderam, a ser, em certo modo, o eco dos mestres. Até mesmo essa cooperação dos particulares pareceu aos padres do Concílio Vaticano I tão oportuna e frutuosa que não hesitaram em reclamá-la nos termos seguintes: a todos os fiéis cristãos, principalmente aqueles que têm superioridade e obrigação de ensino, suplicamos pelas entranhas de Jesus Cristo e em virtude da autoridade deste mesmo Senhor e Salvador nosso, lhes ordenamos que apliquem todo o seu zelo e trabalho em desviar esses erros e eliminá-los da luta da Igreja e difundir a luz puríssima da nossa fé. Desse modo, nos deveres que nos ligam a Deus e com a Igreja, está em primeiro lugar o zelo com que cada qual deve trabalhar segundo as suas forças, em propagar a doutrina cristã e refutar os erros. Retirar-se frente ao inimigo, ou calar quando por todas as partes se levanta um incessante clamor para oprimir a verdade, é atitude própria ou de homens covardes ou de homens inseguros da verdade que professam. A covardia e a dúvida são contrárias à salvação do indivíduo e a segurança do bem comum, e proveitosas unicamente para os inimigos do cristianismo, porque a covardia dos bons fomenta a audácia dos maus. O cristão nasceu para a luta, finaliza o Papa Leão XIII. Profetizou o Papa São Pio XII dizendo: preocupo-me com as mensagens da Virgem Santíssima à pequena Lúcia de Fátima. A insistência de Maria acerca dos perigos que ameaçam a Igreja é uma advertência divina contra o suicídio de se alterar a fé em sua liturgia, em sua teologia e em sua alma.
Ouço à minha volta inovadores que desejam desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos e fazê-la sentir remorso por sua história passada. Dia virá em que o mundo civilizado negará seu Deus, em que a Igreja duvidará como o fez Pedro. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Em nossas igrejas, cristãos procurarão em vão pela luz vermelha de onde Deus os espera. Como Maria Madalena, em prantos no sepulcro vazio, eles perguntarão: aonde eles o levaram? Também as palavras definitivas do Papa São Pio X. Estão, pois, muito equivocados aqueles que creem e esperam para a Igreja um estado permanente de perfeita paz, de prosperidade universal e um reconhecimento prático e unânime de seu poder, sem contradição alguma. Mas o erro pior e mais grave é o daqueles que se enganam, pensando que eles conseguirão essa paz efêmera, dissimulando os direitos e interesses da Igreja, sacrificando-os aos interesses privados, diminuindo-os injustamente, agradando o mundo, onde domina inteiramente o demônio, sob o pretexto de simpatizar com os fautores da novidade e atraí-los para a Igreja, como se fosse possível a harmonia entre a luz e as trevas, entre Cristo e o demônio. São estes sonhos de enfermos, alucinações que sempre ocorreram e ocorrerão enquanto houver soldados covardes que deponham suas armas na simples presença do inimigo, ou traidores que pretendam a todo custo fazer as pazes com os adversários, ou seja, com o inimigo irreconciliável de Deus e dos homens. Fonte Papa São Pio X, encíclica Rerum Communion. Ainda citando São Pio X, quando ainda era bispo: e sim, peçamos a paz tal como é compreendida e desejada pelos filhos de Deus, uma paz digna deste nome, que a Sagrada Escritura de modo algum separa da verdade, da justiça e da graça. Esta é a paz da Igreja, o tranquilo cumprimento da lei cristã, o pacífico desenvolvimento das obras da fé e caridade, a afirmação pública da verdade e dos preceitos do Evangelho, a conformidade das leis e instituições humanas com a doutrina e o ensinamento moral de Jesus Cristo, a contínua resistência ao príncipe das trevas e a todos aqueles que propagam as suas perversas máximas. Dom Giuseppe Melchiorre Sarto, então bispo de Mantua, futuro Papa São Pio X, em alocução de 3 de setembro de 1889. Santo Ezequiel Moreno dizia: muitos dos que se dizem católicos ajudam os revolucionários. São esses sempre moderados que estimam a tranquilidade pública como bem supremo. Esses católicos tolerantes, condescendentes, brandos, doces, amáveis ao extremo com os maçons e furiosos inimigos de Jesus Cristo, guardam todo o seu mau humor para os que gritam "Viva a religião!" e a defendem, sofrendo contínuas penalidades e perseguições e expondo suas vidas. Para eles, esses últimos são exagerados e imprudentes, que tudo comprometem com prejuízo dos interesses da Igreja. Finalizo com as fortes palavras de outro Papa Santo, São Pio V, que disse: aquele que conhece a verdade e não a proclama é um covarde miserável e não um cristão. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,